Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa do Márcio Carneiro. E aqui discutimos estratégias de como você vai construir uma renda extra de 5 a 10 mil reais por mês no mercado de investimento esportivo. Meu nome é Márcio Carneiro e no vídeo de hoje iremos falar sobre os principais termos para lucrar com o mercado de investimento esportivo. Vamos lá? Então, galera, por muitas vezes, assistindo alguns vídeos meus, você deve ter se deparado com algumas palavras que vocês ainda não conhecem, ou que conhecem, mas que não sabe o significado dela no mercado que eu atuo, no mercado de investimento esportivo. E esse vídeo eu vou estar mostrando para vocês as principais palavras que eu utilizo e que você precisa aprender para você ganhar dinheiro nesse mercado. A primeira palavra que eu trago para vocês é casa. O que é casa? Para você, casa é um local que você mora, né? E não diferente do mercado de investimento esportivo, casa é a empresa que você vai operar, que você vai trabalhar, que você vai utilizar para fazer seus investimentos. Então, nós que operamos nesse mercado chamamos de casa, os sites, as empresas que fazemos esse investimento. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a empresa que eu faço os meus investimentos, a Bet365, ela é uma casa. Ela é uma casa de investimento. Outra empresa, Betano. Betano é outra casa. Sportingbet, outra casa. Então, quando você se deparar com esse termo de casa no mercado de investimento esportivo, você já vai saber que é aquela empresa que oferece aquela plataforma para você fazer seus investimentos. De todas essas casas que eu citei para vocês anteriormente, nós utilizamos a Bet365. Aí você se pergunta assim, mas por que utilizar a Bet365? A Bet365 é diferente de outras casas, ela tem um layout mais fácil de você entender, ela é mais simples, é um site mais leve, e tem várias opções de investimento. Ela tem várias opções de mercados que vocês podem estar utilizando. E por isso utilizamos ela. Por quê? Porque ela nos oferece essa vasta opção de investimento. Por exemplo, mercado de cartões, mercado de cantos, com várias opções de mercado de cantos, o mercado asiático, e também pelo layout, né, que é de fácil compreensão, até mesmo para as pessoas que ainda são iniciantes nesse mercado. Ela consegue compreender e, através disso, pela facilidade que vemos que essa empresa tem no layout dela, no site, e analisando todo o layout desse site, dessa empresa, optamos em trabalhar por ele. Por quê? Porque muitas pessoas que iniciam nesse mercado através da gente são iniciantes, pessoas que não têm experiência e que ensinamos do básico ao avançado. E a gente pensando nisso, a gente sempre busca o melhor para nossos alunos, de fácil compreensão e mais fácil ainda de pegar os investimentos que enviamos para os nossos alunos. E lembrando que nem todo mundo é insubstituível, nós estamos aí buscando outras casas, buscando promoções, buscando coisas novas para vocês. E a gente está descobrindo, a gente está dando oportunidade para outras casas. E provavelmente a gente possa futuramente migrar para outra, não sei, porque a gente sempre vai estar buscando o melhor para os nossos alunos. E se uma casa de investimento oferece coisas melhores para a gente, obviamente que a gente iria migrar para ela. Mas atualmente estamos nessa porque no mercado acreditamos que seja a melhor no momento. A diferença é mínima, né? Mas atualmente a 365 tem sido a melhor com as odds. As odds dela tem sido a melhor. É uma das coisas também que, assim, não, algumas vezes está maior, mais baixo, mas isso é questão de time, de tempo. Porque, querendo ou não, chega um momento ali que todas se igualam. Então, a diferença é mínima, é de 5 para mais, de 5 para menos, entendeu? Outro termo que utilizamos se chama banca. E quando falamos esse termo, muitas pessoas se remetem que seja o site, que seja a casa. E acabam confundindo casa com banca. E, na verdade,
são coisas distintas, são totalmente diferentes. O que é a banca? Para nós que trabalhamos nesse mercado, banca é o seu dinheiro que vai estar naquela casa à disposição para que você possa fazer seus investimentos. Sempre que quando eu falo em banca, eu levanto a questão de gestão de banca, porque quando se tem uma banca, tem que ter uma gestão. E essa gestão de banca seria você dividir essa banca em várias unidades e cada investimento que você for fazer nesse mercado, você utilizar uma unidade. Perfeito? Então, banca é totalmente diferente de casa. Para você ter uma noção, a banca, que talvez você deve estar pensando, quando eu escuto muito esse termo de pessoas que ainda operam nesse mercado de forma errada. Ela fala, a banca ganhou. Quando eu ouço uma pessoa falar isso aí, eu penso logo, pô, ele ganhou. Mas, na verdade, acontece que a casa ganhou. E ele tem que lembrar que casa é uma coisa e banca é outra. Recapitulando, banca é aquele seu dinheiro que está dentro daquela casa, que está à sua disposição para que você possa fazer seus investimentos. Pegou? Toda vez que eu falo de banca, eu sempre lembro da gestão, né? E para você que é iniciante e até mesmo para você que está perdendo dinheiro nesse mercado, que já tem tempo, que não segue uma gestão, quando falamos em banca, sempre me remete a uma palavra chamada gestão. O que seria a gestão? É você pegar a sua banca, que está dentro da casa de investimento, e dividir ela em várias unidades. Quantas unidades seriam recomendadas? Nós recomendamos, no mínimo, 50 unidades. Cada investimento que você for fazer nesse mercado, você utiliza apenas uma unidade. Isso é muito importante para você, porque muitas pessoas depositam aquele dinheiro que é ganhado, suado, aliás, que não é ganhado, que é suado, conquistado, e vai lá e faz um investimento de uma vez só. E o que acontece? Pode ser que ele ganhe, né? Mas aí ele já fica ali animado e faz outro investimento e acaba perdendo. Então, por exemplo, se ele tivesse seguido uma gestão, ele não teria perdido o dinheiro dele todo. Ele teria investido um valor de, por exemplo, de 50 unidades, ele investiria uma unidade, poderia ganhar, perfeito. Aí ele investiria outra unidade nesse outro investimento e teria um resultado negativo. Se, dependendo da odd que ele for pegar, por exemplo, se for uma odd 2, ele acaba empatando. Então, ele não perde e nem ganha, mas também não perde tudo. Então, por isso que é importante seguir uma gestão. Sempre que você vê um vídeo meu, na qual eu vou falar de banca, você pode ter certeza que eu vou falar de gestão, porque a maioria das pessoas perdem muito dinheiro nesse mercado porque não segue uma gestão. Então, vamos lá para a próxima palavra. A próxima palavra que iremos falar se chama entrada. Você vai ouvir muito esse termo quando você for assistir nossos vídeos ou for entrar no nosso grupo do Telegram. Você vai ouvir essa palavra entrada. O que seria essa entrada? Essa entrada, de forma prática, é todo investimento que você faz nesse mercado. Por exemplo, eu vou fazer um investimento aqui que time A vai ganhar de time B. Aquilo é uma entrada. E todos os investimentos que você faz nesse mercado são chamados de entradas. Lembrando que cada entrada que você faz, você utiliza uma unidade daquele seu dinheiro que está na sua banca, hospedado na casa de investimento. E cada entrada que você for fazer, você vai utilizar apenas uma unidade que está lá. Das 50 ou das 100, não sei quantas unidades você vai optar em operar. Vamos lá. Primeira entrada seria mais de 0,5 gol no primeiro tempo. O que seria mais de 0,5 gol ou mais de meio gol? Seria um gol. Acontece que, por exemplo, está lá o jogo em 20 minutos e não aconteceu nenhum gol, você vai lá e faz um investimento ou faz uma entrada, que é a mesma coisa, para que aconteça mais de 0,5 gol ou mais de meio gol e acontece um gol. Pronto. O resultado deu positivo. Você lucrou nessa entrada.
Vou citar outro exemplo aqui, mais de 4,5 escanteios no primeiro tempo. Isso é outra entrada ou investimento. E você vai pegar o quê? Você vai pegar aquela sua unidade, que faz parte da sua banca, né? Você vai utilizar uma unidade dela e vai fazer um investimento. E se der 5 escanteios, você lucra em mais uma entrada. Vou citar aqui outro exemplo, mais de 2,5 gols. Lembrando que não existe meio gol, né? Então, se você faz um investimento e deu 2 gols, obviamente você vai perder. Mas se deu mais de 2,5, que seria 3 gols, você vai lucrar. Então, isso é outro exemplo de entrada. Lembrando que você vai ouvir muito esse termo, né? Entrada, investimento, e é a mesma coisa. Para você que é iniciante, você deve se familiarizar com esses vocabulários, porque muitas vezes que formos fazer um investimento ou entrada, que é a mesma coisa, nós vamos utilizar esses termos e vocês têm que estar aptos a saber o que é para você fazer o seu investimento. Perfeito? Ela pode fazer várias entradas, mas seguindo a tendência. Por exemplo, no mercado de race, mercado de escanteio. Quem marca 3 escanteios primeiro, quem marca 5, quem marca 7, quem marca 9. São 4 entradas que podem ser feitas no mesmo jogo. Isso é um exemplo. Já aconteceu de eu pegar 3 entradas de race num jogo, por exemplo, 5 escanteios, 7 e 9. E eu fiz o que? Eu fiz uma matemática rápida. Se o primeiro bilhete batesse e o segundo batesse, o outro poderia dar head que eu sairia no lucro. Aconteceu que bateu os 3. Melhor ainda, né? Então, quando tem uma tendência, eu vou citar um exemplo aqui de um jogo de ontem. Ontem teve um jogo do Flamengo e São Paulo. E a tendência era escanteio, mas começou a sair gol no segundo tempo, que nós ficamos por um escanteio. Acontece muito isso, porque quando sai gol, consequentemente não sai cantos, entendeu? E quem opera nesse mercado e tem experiência ou tem noção básica, sabe que quando sai um canto, quando sai um gol, dificilmente sai canto. Pode ser que saia canto e saia gol, que foi o que aconteceu. Saiu um escanteio e foi um gol de escanteio. O cara cruzou para a área, o outro cabeceou e fez o gol. Mas quando sai gol, o mercado dá uma esfriada para escanteio. Só depende muito também. Por exemplo, se o time favorito toma um gol, aí ele vai para cima. Mas se o favorito faz o gol, ele tende a dar uma segurada ali. Então, tem muito isso também. Então, eu não aconselho a fazer vários investimentos no jogo. Se o jogo te deu lucro ali, 1 ou 2, já está suficiente, ou 3 no máximo. Um outro termo que muitas pessoas vê e não sabe o que é, quando a gente fala que se chama odd, o que seria essa odd? De forma resumida, odd é aquele multiplicador do seu investimento. Eu vou citar um exemplo aqui. É uma odd de 1,6, que é uma odd mínima que pegamos. Para você ter uma noção, é a odd mínima que recomendamos que nossos alunos peguem. O que seria uma odd de 1,6? Essa odd de 1,6 é o valor que você vai investir que será multiplicado por 1,6. Por exemplo, você tem uma banca aí de um valor X, botar aqui de um valor de R$1.000. Você tem uma banca de R$1.000 e você vai fazer uma entrada aí com uma unidade dividida uma banca de 50 unidades. Você vai entrar com a unidade de R$20. Então, esse valor que você vai investir com a odd de 1,6, ele vai te retornar, você utilizando uma unidade, uma banca de 1.000, utilizando R$20 de entrada, que é uma unidade de 50, ele vai te retornar R$32 no valor total, ou seja, os R$20 que você investiu, mais R$12 de lucro. Então, isso é a odd. O que é a odd? A odd é um multiplicador. Lembrando que a odd ela pode subir ou pode descer, sempre seguindo a tendência do jogo. Por exemplo, aqui, uma odd de gols.
a tendência do jogo é que aconteça gols. A princípio, no início do jogo, ela vai estar baixa, mas conforme o passar do tempo do jogo, ela vai aumentando, porque ainda não aconteceu um gol. A maioria das pessoas que operam em live e que acompanham, elas sempre esperam ali pelo menos bater a odd de 1,60. Por que 1,60? Porque se você jogar nos cálculos lá que, por exemplo, de uma média de 66% de assertividade, que seria de 10 de 100 entradas que você faz, você acertar 66, você acaba fechando no lucro. Resumidamente, o que é odd? Odd é bem simples. É todo aquele seu investimento multiplicado pela probabilidade que isso aconteça ou não. Se caso isso tenha a probabilidade muito grande de que isso aconteça, a odd, consequentemente, vai estar baixa. Mas caso a tendência, a probabilidade diz que isso não possa acontecer, consequentemente, ela vai estar alta. Para se ter uma noção, todos nós pegamos uma odd mínima de 1,60, porque tem todo um cálculo por trás disso, para que, com a média de assertividade que temos, possamos fechar num lucro positivo, sempre seguindo uma probabilidade. Coisa simples. Então, o que é odd? Odd é isso, multiplicador do seu investimento. Todas as entradas que você for ver, vai estar lá. Por exemplo, quando você abre um site do mercado, vai estar lá a opção 1,6, 1,35, 1,45. Aquilo é a odd. Vai estar a probabilidade para vitória, para empate, para escanteio, para gols. Então, todas as entradas que você for, você vai observar que tem a odd lá. Por quê? Porque é o multiplicador do seu investimento. Bem simples. Então, galera, o próximo termo que eu vou falar para vocês se chama stake. O que é um stake? Stake nada mais, nada menos do que a unidade. Sempre quando falamos em stake, é aquele percentual que você vai investir naquela sua entrada. Eu vou citar um exemplo aqui. Quando falamos em banca e dividimos ela em 50 unidades, cada unidade daquela é um stake. E o que acontece? Por muitas vezes, quando a probabilidade de acerto é muito alta, às vezes a gente aumenta essa stake. Por exemplo, a stake 2%. Para quem tem uma banca de 50 unidades, a stake está normal. Stake 1% seria meia unidade que você utiliza da sua banca, que para quem trabalha com unidade de 50. Então, a stake, toda vez que você vê esse termo stake, vai estar acompanhado de um percentual de investimento. Às vezes, por exemplo, stake 3%. O que seria um stake 3%? É uma unidade e meia da sua banca. Então, lembrando que todo investimento que fazemos nesse mercado vai estar acompanhado dessa observação, stake ou unidade. Lembrando que toda vez que fazemos essas entradas e observamos que aumentamos essa stake, por trás dessa stake que aumenta ou diminui, tem uma parada que a gente utiliza muito, que se chama responsabilidade. O que seria essa responsabilidade? Seria uma probabilidade para mais ou para menos de que aquilo ocorra, e a stake é uma stake de responsabilidade. Então, a gente trabalha com a responsabilidade maior, aumentando a stake, consequentemente, buscando um lucro maior do que comumente obtemos em nossos investimentos. Então, toda vez que você utilizar essa palavra stake, você vai saber que pode ser um stake padrão, que seria a stake que você utiliza em todas as suas unidades, em todos os seus investimentos, que aquela unidade sua é uma stake sua. Por exemplo, aquela unidade que você faz investimento é uma stake. Perfeito? E, por exemplo, algumas vezes a gente vai solicitar aos nossos alunos que aumente a stake ou que diminua. E esse fator de aumentar ou diminuir está atrelado a uma parada que a gente utiliza muito, que é a responsabilidade sobre o investimento. Que a gente calcula que existe uma responsabilidade grande e acaba diminuindo a stake, que, por exemplo, aqui, vamos fazer um investimento com 1% do investimento.
Você vai utilizar meia unidade ali naquele investimento. Então, a gente está tratando aquilo ali que possa ocorrer que não aconteça aquilo, beleza. Mas se a gente aumenta a stake para 3%, que seria uma unidade e meia, a gente está tendo uma responsabilidade que a probabilidade está apontando que aquilo ocorra com mais chances. Então, o que seria uma stake? São percentual de investimento que fazemos em cada entrada. Você vai se deparar algumas vezes com essa palavra over. Para que, por exemplo, aqui, over 2,5. O que seria um over 2,5? Quando você faz uma entrada de over 2,5, o que tem que acontecer? Tem que ter mais de 2,5 gols, ou seja, 3 gols. O que seria over? Mais. Um exemplo, over meio gol. O que tem que acontecer? Mais de um gol. Então, é bem simples. De forma resumida, over é mais, que ocorra mais. Por exemplo, over 2,5, over 1,5. 1,5 tem que acontecer 2 gols, 2,5 tem que acontecer 3. Então, galera, lembrando que over é isso. Você fazer um investimento em over tem que ocorrer mais do que aquilo que está proposto no seu investimento. O exemplo claro seria o over 2,5, que ocorra mais de 2 gols, ou seja, 3 gols é resultado positivo, você já lucra com esse investimento. Então, todos os investimentos que formos enviar para vocês e tiver essa palavra over, você já vai ligar aqui. Que ocorra mais de 2,5 gols. Depende muito do investimento que você for fazer ou que enviamos para vocês. Se for em over, você vai saber que é mais. Então, galera, anteriormente falamos sobre over. Agora vamos falar sobre under. Totalmente o oposto de over. Under é que ocorra menos. Por exemplo, um investimento em under 2,5. O que tem que acontecer para que você obtenha um resultado positivo? Que ocorra menos de 3 gols. Se ocorrer 3 gols, você perde. Se ocorrer 2, você lucra. Então, toda vez que você for entrar nesse mercado e tiver alguma coisa sobre under, você vai saber que é menos. Que ocorra menos do que aquilo que está proposto no investimento. É diferente, totalmente diferente de over. Então, é bem simples os dois. Um que ocorra mais e o outro que ocorra menos. Perfeito? Então, galera, no vídeo de hoje você aprendeu quais são alguns termos que utilizamos, que foi casa, banca, entrada, stake, over e under. Então, eu acredito que você que utilizar algum desses termos erroneamente vai aprender a utilizar eles de forma certa. Se você gostou do vídeo, curte. Se você tiver alguma dúvida, você comente. Se você tiver aquele seu amigo que ainda utiliza esse termo de forma errada, envie esse vídeo para ele e fique atento no nosso canal que vamos estar postando mais conteúdos para você que quer lucrar de 5 a 10 mil reais mensalmente nesse mercado de investimento esportivo. Até a próxima, galera. Um abraço e até mais.